Não. Agora eu não tenho tempo. Tempo é dinheiro. E você, já ouviu isso? Já disse isso também? O que você acha de filhos que crescem e se esquecem dos pais? Não tem tempo. Não estou falando daqueles que não vêm em casa porque moram longe. Estou falando daqueles que moram na mesma cidade, mas nunca veem os pais porque dizem não ter tempo. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Quais as lembranças que você tem do seu pai e da sua mãe? Quando eu era menino, eu morria de medo de trovão. O mais incrível é que o medo acabava na hora que eu corria para a cama do pai e da mãe. Meu pai, por exemplo, costumava cantar para a gente. Ele cantava Tutu Marambá. A voz dele, grave, afinada, envolvia a gente de um jeito que não dá nem para explicar. A única coisa que eu posso explicar é que quando eu acordava, eu já estava de volta na minha cama. Tutu Marambá, não venha mais cá, que o pai do menino te manda pegar. Há uns anos atrás, eu fui passar uns dias de férias na casa dos meus pais. Meu pai sempre foi muito cantarolante. Desculpe por inventar essa palavra, mas é que ele vive assobiando pela casa, cantando. Naquele dia, eu ouvi meu pai cantando bem baixinho. Eu percebi que o som vinha de lá do quarto dele. Fiquei assim surpreso, porque fazia muitos anos que eu não ouvia meu pai cantando aquela música, Tutu Marambá. Fui andando bem devagarinho, pé por pé, para ver o que estava acontecendo. E quando eu abri a porta, fiquei emocionado. Me emocionei ao ver que meu pai estava cantando para o meu filhinho dormir. Naquele momento eu me projetei ali naquela cama. Foi como se o tempo voltasse atrás. Minha mãe era nossa companheira diária, coleguinha. Ela brincava de carrinhos e aprendeu até a soltar pipa. Apesar do pai da gente servir para um monte de coisas, brincadeiras, para pular da barriga dele, para carregar a gente de cavalinho, quando a coisa fica difícil, quem resolve mesmo, você sabe, é a mãe. Minha mãe era nossa confidente. Sempre eu conversava das coisas da vida com ela. Meu pai tinha muito trabalho e a gente só se via quando estava escurecendo. Nem sempre ele tinha tempo para brincar com a gente todo dia. É por isso que a gente esperava com muita ansiedade a chegada do sábado. No sábado meu pai sempre tinha tempo para ficar com a gente. Sábado era dia de investir na companhia uns dos outros em conversa lá em casa. Na maioria dos sábados a família toda se reunia, tios, tias, primos, vô, vó. No sábado meu pai era outro, ele tinha muito mais tempo para ser companheiro como a minha mãe era. Era até engraçado como o sábado parecia ter mais horas do que os outros dias da semana. Existem muitos filhos de Deus que nunca têm tempo para o Pai, para Deus. Ele sabia disso desde a criação. Sabia que muitos filhos dele se esqueceriam de estar um tempo com ele. Deus se preocupou com isso desde o princípio, desde a criação. Preste atenção na cena da criação. Jesus havia acabado de criar o planeta. E ele então plantou um jardim, uma casa especial para receber os seus filhos que ainda iriam nascer. E então só depois de estar tudo prontinho é que ele criou o homem e a mulher. Era o 6º dia da criação. Tudo que Jesus havia planejado era para os seus filhos. Se você existe nesse mundo, é porque Jesus desejou a sua companhia. Jesus também sonhou com a sua vida. Ele planejou o surgimento seu nesse mundo. Jesus suspirou por você. Você vê que eu estou alternando o nome de Deus e Jesus, porque a Bíblia declara que o Deus Criador do Gênesis era o próprio Jesus, como está escrito em João capítulo 1, do verso 1 até o 3. No princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, Jesus, era Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Só que os primeiros seres criados não nasceram nesse mundo como crianças. Eles foram criados adultos. Já nasceram falando. Imagine o tanto de coisas que os dois tinham para conversar com Jesus. Quantas perguntas a serem feitas e respondidas. Tudo era diferente, tudo era novo. Tudo era muito curioso. Quanto tempo será que Deus, o Pai, dedicava aos dois filhos? A Bíblia diz quanto tempo. Em Gênesis 3:8 diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. A cada dia, quando o sol se escondia lá no horizonte, o Criador se encontrava com os seus filhos. Eles passavam o dia todo sozinhos, descobrindo sozinhos a vida. Então, de tarde, o Senhor aparecia. Mas para Jesus, esse tempo ainda era pouco. Ele queria mais. Por isso, desde a criação, Jesus planejou passar um tempo especial com eles. Veja só, veja comigo aqui em Gênesis, capítulo 2, verso 2. Gênesis 2, 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. A Bíblia declara que o Senhor criou tudo em 6 dias e que ao 7º dia Ele descansou. Deus descansou, mas Deus se cansa? A Bíblia diz que não. Em Isaías 40, 28, a gente lê o seguinte: não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, não se cansa, nem se fadiga? Deus não estava cansado, mas Ele descansou da sua obra no 7º dia, porque como um pai que ama os seus filhos, Ele desejava passar tempo com os filhos, e também porque Ele sabia que futuramente o homem precisaria de descanso. Deus queria gastar tempo com eles. Sabe por que tempo? Porque o tempo é a essência da vida. Na verdade, o tempo é a própria vida. Quer dizer ao seu filho de 4 anos que você o ama? Então dedique tempo a ele. Ao invés de dizer, olha, o papai te ama, viu? Prove que o ama. Jogue bola com ele, brinque de carrinho com ele. Você quer dizer para sua esposa que você ama? Dedique tempo a ela. Só vocês dois. Passeiem juntos, caminhem juntos. Tenha tempo para ouvir as coisas que são importantes para ela. Ninguém consegue entender uma declaração de amor de alguém que passa tanto tempo fora que quase se torna desconhecido. Jesus, o Deus Criador, escolheu dedicar a coisa mais importante do mundo a nós, os seus filhos: tempo. A cada dia, quando o sol se escondia, Deus se encontrava com os seus filhos. Eles passavam o dia todo sozinhos, descobrindo a vida, e só à tarde o Senhor aparecia. Mas quando chegava o sábado, o 7º dia da semana, aquele dia era especial. Naquele dia, eles não estavam com Deus só de tardezinha. O sábado era o dia inteiro para estar com Jesus, para rir com Ele, brincar com Ele, conversar com Ele. Sábado era o dia especial de aprender de Deus. Lá na minha casa, o sábado também era dia de ir à igreja. E minha mãe sempre deixava a melhor roupinha preparada desde a sexta-feira. Sábado também era dia de levar roupas, alimentos para os mais pobres que nós. Sábado era dia de ficar com os meus pais, com o próximo e com Deus. Mas por que tudo isso no sábado? A filosofia dos meus pais era a seguinte: se Deus, o Criador do universo, marca um encontro conosco no dia de sábado, como nós, os seus filhos, suas criaturas, poderíamos faltar a esse encontro com Deus? Não existe nesse mundo alguém mais interessado em nós do que Jesus. Ele sabia que o pecado entraria nesse mundo e que as pessoas se tornariam más umas com as outras. Sabia que elas iriam se esquecer de Deus completamente. Jesus amava tanto os seus filhos que não queria que eles sofressem. E se nós não tivéssemos escolhido nos afastar de Deus, não haveria sofrimento. Jesus sabia que os homens iriam maltratar uns aos outros e queriam escravizar uns aos outros também. Ele também sabia que se esqueceriam